Então, gente, vamos lá, nosso segundo bloco. Agora vamos evoluir um pouco para as regras constitucionais. A gente falou dos regimes, é uma coisa mais geral, para vocês entenderem o que é regime. Agora a gente vai tratar de regime próprio, né? E de regime próprio a gente vai falar de algumas regras, né, do regime próprio de previdência social, que são bastante importantes, né, e algumas lógicas. O que é que a gente vai falar de regime próprio de previdência social na aula de hoje? Aposentadoria por invalidez é um benefício, né? Nós vamos falar dele, né? Vamos falar de aposentadoria especial, a pensão por morte, cumulação de benefícios e serviços também, a possibilidade de se acumular benefícios e serviços entre RGPS, RPPS, RPPS com RGPS, essas confusões todas que nós temos. Contribuição dos inativos, né? Teve muita polêmica em relação à contribuição dos inativos, ou seja, se aposentados e pensionistas devem contribuir ou não devem contribuir, a gente vai trabalhar com isso também. E prognósticos para o futuro do RPPS, a gente vai fazer previsões futuristas aqui, né? Então será esse nosso objetivo, prever o que vai acontecer no futuro. A gente sabe que temos uma reforma aí sendo discutida, né, em um momento do país de reforma, e com certeza haverão mudanças na legislação previdenciária, e a gente aqui na pós-graduação sempre vai falar das mudanças. Obviamente, se tiver alguma mudança de grande porte, nós vamos fazer eventos, né? Mas para esse ano de 2018, nós sabemos que dificilmente será aprovada uma reforma da Previdência Social, porque estamos em ano eleitoral e ninguém quer saber de mais nada a não ser do palanque eleitoral, né? Então é isso que está sendo discutido em 2018. Dificilmente depois da eleição, que ainda se fala isso, né? Talvez depois da eleição, em novembro, vamos fazer a reforma ainda na gestão Temer para não desgastar o próprio governante. O próximo governante, talvez se alguém da base aliado ou alguém que fizer um acordo desse tiver força para encaminhar uma reforma ainda não sendo presidente e o desgaste ficar para Temer, que já está mais desgastado do que tudo no mundo, né? Talvez o demônio esteja com a popularidade maior do que ele. Então ele vai dizer, poxa, estou com a popularidade tão baixa, talvez eu queira bater mais um recorde negativo de popularidade e queira aprovar a reforma e deixar, para não deixar esse pepino para o próximo governante. Mas não sei se isso vai acontecer. Vamos acompanhando, obviamente, isso. Bom, então, regras constitucionais. Primeira coisa que eu queria falar, primeiro ponto, é da evolução da Previdência Social do servidor público. Então, o servidor público, ele parte, né, de um sistema, a Previdência do servidor público parte de um sistema paternalista para o sistema previdenciário. O que é que eu chamo de partir de um sistema paternalista para um sistema previdenciário? Acreditem, gente, no que eu vou falar. Não havia previdência do servidor público. Não havia, não era previdência. Era um presente para o servidor público, era um prêmio para o servidor público. Na aposentadoria do servidor público, era visto no passado, e eu marco aqui pelo menos até muito fortemente até a Constituição de 88 e até 98 com a emenda 20, antes da emenda 20 de 98, ainda com marca muito forte de paternalismo. A emenda 20 de 98 é o que eu considero que começou a transformar mesmo a previdência do servidor público de previdência de um presente, de um prêmio para uma efetiva previdência. Então, isso aconteceu com a emenda 20 de 98. Então, acreditem em mim, era um negócio meio absurdo o que nós tínhamos com o servidor público, né? E aí vinha as teses, né, que antes de 88, logo depois de 88, antes da emenda 20 de 98, acontecia, né? Os marajás do serviço público, e ainda temos casos assim, horrorosos no serviço público, de gente que veio das antigas, né? A gente consegue no serviço público ver, com todo respeito a toda a profissão, obviamente, mas não é o que a gente encontra na iniciativa privada. Motorista se aposentando, como eu recebi o ato da aposentadoria, por R$28 mil, né? Motorista de tribunal de justiça. Com todo respeito à profissão de motorista. Mas o mercado não a reconhece como uma profissão que deve se aposentar com R$28 mil, obviamente, né? Então, a gente ainda tem absurdos que a gente vê hoje por herança do passado. Então, eu vou dar um exemplo aqui. No passado, era possível a pessoa contribuir a vida toda sob salário mínimo,
A vida toda, no INSS, estava contribuindo, todo mês pagava uma guia lá sobre o salário mínimo no INSS, todo mês pagava uma guia no salário mínimo no INSS. Aí passava em um concurso público, isso até antes de 88 valia, de juiz federal, isso aos 55 anos de idade. Ficava 5 anos trabalhando, ou aos 50 anos de idade, melhor ainda. Ficava 5 anos trabalhando, aos 55 anos de idade se aposentava. Com que salário? Salário integral. 30 mil reais. Ele contribuiu a vida toda sobre o salário mínimo, passou 5 anos contribuindo sobre o valor do salário todo e se aposentava sobre o valor do salário todo. Tem algum sentido isso? Não. Então muita gente fazia concurso público no final da carreira justamente para ter uma aposentadoria maior. Então isso aí é um verdadeiro absurdo, um verdadeiro paternalismo, um verdadeiro prêmio. Então funcionava como prêmio. Então era a premiação. O que é, na minha concepção, totalmente absurdo. Vou dar outro exemplo aqui de coisas estranhas, esquisitas que aconteciam no serviço público, né? Eu tenho colegas que, antes de 98, antes da emenda 20 de 98, era possível fazer isso, né? Estou falando de 20 anos para trás, né? O que é que as pessoas faziam? Eu tenho colegas que são auditores fiscais da ativa, né? Eu não estou culpando os colegas são muito gente boa e fizeram o que eu faria, o que você faria, o que qualquer um faria, que todo mundo fez também na época, porque a regra permitia. Era uma regra imoral, mas não era ilegal e a pessoa se aproveitou da regra. Qual era a regra? A pessoa era auditor fiscal da Receita Federal, como eu tenho colegas, que eram auditores da Previdência na época, né? Mas dá no mesmo. Eram auditores fiscais da Previdência, se aposentaram antes de 98, ou melhor, antes de se aposentar, eles fizeram um novo concurso público. Eles já tinham tempo de aposentadoria. E aí o que eles fizeram? Como já tinham tempo de aposentadoria, fizeram um novo concurso público, foram aprovados no concurso público. Aí, ao ser aprovados no concurso público do mesmo cargo de auditor fiscal, se aposentaram e assumiram um novo cargo. E eles são hoje auditores fiscais aposentados e auditores fiscais da ativa. E cumulam o benefício de aposentadoria com benefício com salário, com a remuneração do cargo de auditor fiscal, ganhando dobrado. E, obviamente, o governo de um tempo para cá, da emenda constitucional 41 para cá, de 2003, resolveu falar o seguinte, tudo bem, você vai acumular, mas tem que acumular até o teto do STF, que hoje é 33.700 e pouco. Então, eles tiveram abate-teto durante muitos anos. Só que o STF entendeu que cargos cumuláveis, que são permitidos a acumulação, o teto se aplica a cada cargo. Então essas pessoas vão ganhar uma bolada retroativa aí, porque já ganharam, na verdade, na justiça, uma bolada retroativa, não receberam ainda, né? Porque tem negócio precatório, tal, a execução contra o Estado não é uma das coisas mais fáceis do mundo, não. E as pessoas vão acabar conseguindo uma bolada por causa desse teto que, na verdade, não deve se aplicar, de acordo com o entendimento do STF, a quantos cargos públicos podem ser acumulados, não se aplica o teto. Então, a coisa assim que não era legal, ou seja, por que você vai deixar uma pessoa se aposentar e fazer outro negócio? Professor, mas ele não fez novo. Não, deixa outro fazer. Se ele não tivesse feito concurso público, ele ia continuar trabalhando e ganhar um salário só para fazer a mesma coisa, né? O Estado não pode pagar dessa forma. Então era um abuso. Só que o sistema previdenciário mudou. Não era nem contributivo. Não era nem obrigatório ter a contribuição. Tinha regimes que nem contribuição tinha. Só tinha contribuição para a pensão. Estaduais era assim. São Paulo era assim, por exemplo, Estado de São Paulo. Não tinha contribuição. Até que, primeiramente, a emenda 20 de 98 foi mudando o regime. Ele foi mudando, foi transformando o regime de previdência social, criando regras, proibindo esses excessos, proibindo a pessoa se aposentar aí de novo, proibindo a contagem fictícia de tempo de contribuição, né? Proibindo várias coisas, né? Na emenda 20 de 98. Depois teve a emenda constitucional 41, que deu também diversas mudanças, fez diversas mudanças. A emenda 20 foi de 98, a 41 foi de 2003. E a 47, que foi de 2005, também fez diversas mudanças. Então, o regime próprio de previdência social foi triplamente reformado. Teve 3 reformas. E aí, o sistema deixou de ser paternalista e passou a ser um sistema previdenciário a partir do momento que instituiu uma contribuição obrigatória ao regime próprio de previdência social. Aí o servidor público agora contribui obrigatoriamente, e caro, muito caro, para ter direito à sua aposentadoria futura. O regime era tão paternalista que, se você for pegar a lei 8.112 de 90 e algumas leis,
ainda prevê uma das penas para o servidor que não se comportar bonzinho, que não se comportar bem no trabalho, que for malvado no trabalho, que cometeu algum ilícito, que cometeu algum excesso, que não for... a pena de cassação de aposentadoria. Então, ele já está aposentado, o ato jurídico perfeito lá, aí vem um negócio, caça a aposentadoria dele. Então, ele não tem direito mais à aposentadoria porque ele não se comportou bem. O que o governo podia dar, o governo podia tirar. Hoje em dia, apesar de o STJ ainda ter algumas decisões validando a pena de cassação de aposentadoria, eu acho que não se coaduna mais com o sistema previdenciário do regime próprio de previdência social, que já é um regime nada paternalista e sim totalmente previdenciário. Entenderam a evolução? Ou seja, era um presente e passou agora a ser um direito porque a pessoa cumpre obrigações de pagamento, então é um sistema típico previdenciário. Bom, como eu falei, a previdência do RPPS abarca servidores públicos de cargo efetivo se o ente federativo o instituiu. Então a regra é que ele abarque servidores públicos de cargo efetivo se o ente federativo instituiu. Então, primeira coisa, ele vai ter todo o ente federativo, como eu falei para vocês, que tiver instituído o regime próprio de previdência social, os servidores públicos de cargo efetivo que entrarem nesse ente federativo concursados com servidores públicos de cargo efetivo farão parte do regime próprio de previdência social. Se ele entrar no ente federativo que não tenha regime próprio de previdência social, ele vai ser ligado ao regime geral de previdência social. Vocês precisam muito entender essa diferenciação aqui, para quando os professores aqui estiverem dando aula de regime próprio, de regime geral, vocês se situarem onde vocês estão fazendo, né? Então essa diferenciação é muito importante para o começo do curso de vocês, de regime próprio, né? Então vocês vão ter que internalizar essas diferenças de regime aí de toda forma. Os benefícios sujeitam-se ao teto dos ministros do STF e da própria remuneração do cargo. Então, como regra, os benefícios não podem ser pagos em valor maior do que o teto dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que hoje é 33 mil e alguma coisa, né? E da própria remuneração do cargo. Qual é a remuneração do cargo? A remuneração do cargo que ele ocupa, né? Então, obviamente, ele não pode se aposentar com valor inicial maior do que o valor do cargo. É possível que reajustes, né? Porque hoje a regra de reajuste, a regra permanente de reajuste, depois de aposentado ele não tem mais integralidade. Ele vai ser reajustado pelo INPC. Então vamos dizer que ele se aposente com o valor próximo do cargo dele ou até com o valor do cargo dele. Ele pode, em um reajuste do ano seguinte, o INPC dar maior do que o reajuste que o governo deu para o servidor. Aí ele vai descolar e vai poder ganhar até mais do que o servidor. Mas no ato da aposentadoria, na data da concessão, o valor máximo do benefício previdenciário tem que ser o valor do salário do cargo naquela época. Okay? Depois ele pode ser aumentado pelo INPC. Vedação de cumulação de mais de uma aposentadoria do RPPS e tem algumas exceções. Ou seja, você não pode acumular mais de uma aposentadoria dentro do regime próprio de previdência social. Então, as exceções são as que os cargos públicos são cumuláveis, ou seja, se você tiver mais de um cargo público e a Constituição permite que você tenha mais de um cargo público em 3 hipóteses. Quais são essas 3 hipóteses? 2 da área de saúde, médico, dentista, enfermeiro, né? Podem acumular. Ou seja, você pode ser médico de 2 municípios, pode ser médico da União e médico de um município, né? Então pode ser enfermeiro de um município, enfermeiro de outro, ou seja, a área de saúde pode acumular 2 cargos. 2 de professor, você pode ter 2 cargos públicos de professor e um cargo público técnico mais um cargo público de professor. Então são as possibilidades constitucionais de você acumular cargo público. Nessas 3 possibilidades de acumular cargo público, você vai poder, obviamente, ter mais de uma aposentadoria de regime próprio de previdência social. Você pode ter 2. E ainda pode ter uma terceira aposentadoria pública, que é a do INSS do RGPS. Se você também, além dos 2 cargos públicos, além dos 2 cargos públicos aqui,
que você pode acumular, você ainda tiver mais um cargo não, trabalhar na iniciativa privada como professor. Por exemplo, você pode ser professor de 2 universidades públicas e ainda professor de universidade privada. Aí você terá 3 aposentadorias, sabendo que no total das 3 não pode passar do teto do ministro do Supremo Tribunal Federal, acho que é 33.700 ou 33.400, uma coisa assim, né? Então você não pode passar do teto do STF, somando as 3 aposentadorias aqui, isso no entendimento da União, né? Porque no entendimento do STF, se os cargos públicos são cumuláveis, o teto é por cargo público, então não teria bate-teto nesse caso, mas aí seria um tema para discussão judicial e vocês, como advogados, obviamente podem patrocinar essa causa de servidores públicos que estão sofrendo abate-teto. Então todo servidor público que está sofrendo abate-teto pode discutir o teto judicialmente, se deve ou não ter um abate-teto. E são ações grandes, né? Porque o teto às vezes é abatido a 10 mil por mês, então tem um mercado interessante para trabalhar em regime próprio de previdência social, sem dúvida nenhuma. Contagem recíproca de tempo de contribuição. Então, o tempo de contribuição do serviço público e da iniciativa privada, ele pode ser contado reciprocamente. O que é que significa isso? Significa que o tempo do RGPS, que você trabalhando na iniciativa privada, você pode levar para o RPPS. E os regimes se compensarão. Ou seja, você trabalhou 20 anos aqui e 20 anos aqui. Você se aposenta, né? Vai se aposentar por onde? Pelo último, né? Pelo RPPS. Ah, mas você não está usando o tempo de 20 anos do RGPS, da iniciativa privada? Estou. Aí, o RGPS vai ser devedor do RPPS. O regime vai se compensar. Vai ter uma lei que vai falar do encontro de contas de compensação de regimes. E os regimes vão se compensar, né, naturalmente, né? E vão fazer um encontro de contas. Então, essa contagem recíproca vale tanto do RGPS para o RPPS, como o servidor público que trabalhou como servidor público durante 20 anos e pediu exoneração porque começou a advogar e estava ganhando muito dinheiro advogando, né? E aí pediu exoneração do RPPS e só trabalha no RGPS. Então ele pode pegar o tempo do RPPS e aproveitar no RGPS para se aposentar no regime geral de previdência social, ou seja, para ter uma aposentadoria como trabalhador da iniciativa privada ligado ao INSS. Vedação da contagem fictícia de tempo de contribuição. Então, a regra, né, muito comum, né, que foi introduzida pela Emenda Constitucional 20 de 1998. Então, a Emenda Constitucional 20 de 98 disse que não podia mais contagem fictícia de tempo de contribuição. O que era contagem fictícia do tempo de contribuição? Que era uma regra muito comum. É o seguinte, em determinados tempos, mesmo que você não tenha efetivamente trabalhado, ele contava, ou às vezes contava até em dobro, né? Ou seja, sem você trabalhar, você recebia um tempo a mais. Eu vou dar aqui um exemplo, que é o exemplo clássico da contagem fictícia de tempo de contribuição, que já acabou desde a emenda 20 de 98, mas quem fez isso até 98 tem o direito de usar essa contagem, né? Até 98 pode contar ficticiamente, depois de 98 não, porque na Previdência Social nós temos o princípio do tempus regit ato, ou seja, o tempo rege o ato. Então, se ele tinha direito no passado, vai aproveitar até quando ele tinha direito. Depois que ele passou a ter direito, não aproveita mais. Esse exemplo clássico de contagem fictícia de tempo de contribuição é o da licença-prêmio não gozada. A licença-prêmio não gozada no serviço público contava em dobro. O que é licença-prêmio? Licença-prêmio era um direito que o servidor público tinha no passado de a cada 5 anos trabalhados ficar 3 meses sem trabalhar. Então ele ficava 90 dias, 3 meses sem trabalhar. Se ele não gozasse esses 90 dias sem trabalhar e trabalhasse durante esses 90 dias e não gozasse ele, essa licença-prêmio não gozada podia, na hora da aposentadoria, acrescentar mais 3 meses na aposentadoria. Ou seja, além dos 3 meses que ele trabalhou, contava em dobro. Ele teria 3 meses a mais. Vamos dizer que ele não gozou durante 20 anos nenhuma licença-prêmio. Então ele teria direito a se aposentar 1 ano mais cedo. Porque ele pegava esse 1 ano que ele não gozou de licença-prêmio e acrescentava o tempo de contribuição. Ele tem direito a gozar 4 períodos de 3 meses. Não gozou, ele acrescentava
esses 4 períodos de 3 meses ao tempo de contribuição e se aposentava com um ano mais cedo, né? Então, hoje, tem gente que tem 2 licença-prêmios, 3 licença-prêmios não gozadas anterior a 98, ou seja, entrou em 80 no serviço público, então 82, né? Gerou 3 períodos de licença-prêmio não gozada, né? Ou seja, ele teria direito a ficar 9 meses, acrescentar 9 meses no tempo de contribuição. Não vai ter. O que é que os servidores hoje fazem? Quando chegam perto da data de aposentadoria, gozam a licença-prêmio, porque eles têm direito adquirido a gozar a licença-prêmio, né? Porque já foi estabelecido o direito deles. Eles não gozaram na época, mas eles tinham direito adquirido a gozar a licença-prêmio. Então eles chegam 9 meses antes de aposentar, eles começam a gozar a licença-prêmio, ficam 9 meses gozando a licença-prêmio, o que dá quase no mesmo, né? Mas eles não podem contar em dobro e se aposentar. Eles ficam na ativa gozando de licença-prêmio, né? Não efetivam a aposentadoria. Depois que voltam da licença-prêmio, costumam efetivar a aposentadoria. Então, toda a contagem fictícia de tempo de contribuição deixou de ser permitida a partir da emenda 20 de 98. Então, a partir da emenda 20 de 98, não pode mais fazer isso, né? Então, essa é a regra. Bom, e por último, em relação às regras constitucionais gerais, eu separei para vocês nessa bagunça toda que está aqui. Deixa eu até botar deixa eu apagar aqui porque está muito bagunçado. Falar de regras, aplicação subsidiária das regras do RPPS. Diz a Constituição, o parágrafo 12 do artigo 40 da Constituição, que as regras do RGPS, as regras constitucionais do RGPS, aquelas previstas no artigo 201 da Constituição Federal, que são as regras do RGPS, se aplicam subsidiariamente às regras do RPPS, ou seja, as regras do RPPS estão no artigo 40 da Constituição Federal. O que não estiver no artigo 40 da Constituição Federal como regra própria do regime próprio de Previdência Social, nós vamos utilizar as regras constantes na parte constitucional que trata do regime geral de Previdência Social, que é o artigo 201 da Constituição. A princípio, vocês podem estar pensando, eu acho que isso aí não tem muita aplicabilidade prática não, mas tem. Diversos casos já foram solucionados justamente com a aplicação subsidiária das regras do RPPS. Das regras ao RPPS e das regras do RGPS. Então, diversas ações já foram solucionadas nesse caso. Eu cito sempre o exemplo aqui de uma ação que foi o seguinte: antes da Constituição colocar a contribuição dos inativos como possível na emenda constitucional 41, não existia regra no artigo 40 da Constituição dizendo que aposentado e pensionista pagava a Previdência Social. Mas não existia nenhuma regra também dizendo que o servidor público, aposentado e pensionista, né, ligado no artigo 40, ou seja, servidor público do regime próprio de Previdência Social, não poderia contribuir. Não tem nenhuma regra expressa dizendo que ele não poderia contribuir. E vários estados, por não ter regra expressa dizendo que, no artigo 40, dizendo que ele não podia contribuir, passaram a cobrar a contribuição dos inativos. Eu cito o exemplo aqui do estado da Bahia. O estado da Bahia implementou a contribuição dos inativos, né, antes da emenda constitucional 41, que falou expressamente que podia cobrar. Que podia cobrar não, que tinha que cobrar, que eles iriam pagar. Então, antes da emenda constitucional 41, por não ter vedação, alguns estados criaram lei dizendo, não, vamos botar para pagar aí todo mundo, esses aposentados e pensionistas vão ter que pagar. E aí, obviamente, entraram com ação judicial. E o STF decidiu, e já está totalmente pacificado isso, que antes da emenda constitucional 41, não poderia haver cobrança de contribuição previdenciária dos servidores públicos inativos. Porque, apesar de não ter vedação expressa no artigo 40, a cobrança de contribuição previdenciária dos inativos do serviço público, no artigo 201, que no artigo 201, nesse caso o artigo 195, que também trata do custeio do RPPS. Então tem o artigo 201 que trata de benefícios e o artigo 195 que trata do custeio do RPPS. No artigo 195, inciso 2 da Constituição, fala que
incidirá a contribuição sobre, isso já falando do RGPS, né? Sobre aposentados e sobre a remuneração dos trabalhadores, não podendo incidir, porém, sobre aposentadorias e pensões concedidas pelo regime próprio, pelo regime geral de previdência social. Aí o STF entendeu, se não pode no regime geral, eu vou aplicar subsidiariamente, conforme regra do artigo 40, parágrafo 12 da Constituição Federal, as regras do RGPS, que nesse caso está no 195, inciso 2, e considera inconstitucional a cobrança da contribuição dos inativos antes da emenda constitucional 41. O que a emenda constitucional 41 fez? Obviamente colocou expressamente no artigo 40 que aposentado e pensionista deve pagar a contribuição previdenciária no serviço público. E nós vamos ver essa história mais especificamente em um bloco, né, mais para frente, que a gente vai falar da contribuição dos inativos. A gente não vai repetir a história, mas vai ver como funciona a contribuição dos inativos. Ok? Então, próximo bloco nós voltamos.